Sejam bem-vindos ao canal Afinal o que somos nós. Assistam agora a 9ª parte da entrevista da Gisele Almeida, que foi dividida em 10 vídeos. Caso vocês tenham perdido alguma das partes anteriores, não há problema. Todos os links estão presentes na descrição deste vídeo. Sugerimos fortemente que assistam até o final, mesmo que o assunto pareça complexo. Nós sabemos por que estamos pedindo isso. Ao assistirem, vocês também saberão. E bom proveito! Boa noite, Gisele. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua generosidade. Mais uma vez estamos aqui. Imagina. Carlos, muito boa noite. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Para mim é um prazer, ao contrário. Eu é que me sinto honrada pela oportunidade. Para mim sempre é um prazer falar sobre esses assuntos tão incríveis. Numa outra entrevista foi falado sobre universos paralelos. Você falou sobre dimensões paralelas. Eu queria entender o que, sob o seu ponto de vista, são essas duas coisas, como que elas se conectam, se é que se conectam. Vamos lá, então. Para a gente entender essa questão de dimensões e de universos paralelos, lembrando que tudo que eu falar aqui foram acessos que foram feitos, informações através dos meus acessos a consciências que me trouxeram essas explicações e vivências que eu tenho em estado bilocado. Para mim é mais comum bilocar do que projetar. A maioria é esse estado consciente, onde a sua consciência, ou aquilo que a gente chama de mental, corpo mental, que ele não é físico, é ele que faz o acesso às camadas que não são físicas, tá? Só para a gente entender. Então, essa é a maior facilidade que eu tenho, é assim que eu faço. Então, nessas projeções bilocadas, o entendimento que eu tive para que a gente entenda esse processo, a gente precisa entender a base da fractalização do que a gente conhece como Deus, que nós vamos classificar e chamar aqui de ponto zero ou fonte, tá? Então, vamos considerar Deus, ponto zero barra fonte, existem todas essas conotações. Essa expressão, ela começa um processo de divisão, ou seja, daquilo que é o poder cocriativo dela, através de uma primeira divisão, que geram duas partes. Essas duas partes, elas se fundem para gerar o terceiro. E daí, esse processo é dividido até que se formem 12 primeiras frequências criativas, que seriam, por exemplo, as 12 facetas do que a gente conhece como ponto zero, fonte, ou o que a gente chama aqui de Deus, tá? Então, abaixo de Deus, criam-se 12 possibilidades, que seriam assim, as 12 faces do próprio Deus, tá? Ou ponto zero ou fonte. Essa localidade onde está Deus e as suas expressões fractalizadas, as suas 12 principais frequências, esse local é considerado lá zona neutra, ou chamam de local de ponto zero, tá? Essa localidade, ela não é uma dimensão, mas seria a criativa expressão do próprio Deus. A partir dali, começam-se a criar aquilo que a gente conhece como dimensões, que seriam faixas de existência energética ou de criativa expressão energética para poder gerar aquilo que é a diversidade. E aí, essas 12 primeiras, que nós vamos chamar de 12 frequências criativas, que vão gerar todo o processo existencial de tudo que a gente conhece, começa uma organização dentro das 12 camadas, e em cada uma das 12 camadas, elas vão expressar aquilo que é potencialidade ou a criatividade de existência do que vai existir em cada uma dessas camadas, o quanto de frequência existirá e quais as funções dessas frequências para gerar todo o movimento cocriativo, tá? Então, a parte começa na camada 12, onde você teria ali supramônadas. O que seriam essas supramônadas? Seriam expressões que contêm todo o desenho, toda a prancheta, vamos chamar assim, do que a fonte em si, vamos chamar lá de Deus, projetou ou desenhou para o seu processo cocriativo. Então, seriam servidores super capacitadores ou super servidores que contêm
essa máxima expressão, esse cálculo expressivo de tudo que pode existir. Então, esta organização acontece assim, depois vai descendo as camadas e cada organização vai se formando para que a vida ou para que o exercício da expressão criativa aconteça, tá? Logo após, abaixo dessa vamos chamar assim, supramônadas, vai existir o que a gente chama de essências. Essas essências vão dar vida àquilo que a gente vai chamar de sistema monádico, que vão gerar fractais. Aonde estaria o que a gente chama então de alma? Estaria nessas essências barra almas, tá? Existe um número que algumas pessoas acessam, inclusive eu acessei, que existiriam 12 super-almas. E essas 12 super-almas, cada uma das 12 geram 144 mil partes, tá? 144 mil almas que existiriam ou que se fractalizariam para existir em sua múltipla capacidade. É uma super-alma por cada uma daquelas 12. Então eu tenho 12 super-almas que dividem em 144 mil partes, tá? Para existir. Ela expressa de si, cada uma, ela expressa de si 144 mil partes. Cada uma daquelas divisões da fonte ponto zero, daquelas 12 subdivisões, cada uma delas tem quantas super-almas? Aqui não tem super-alma. O processo assim, vai acontecer assim. Você tem 12 expressões que seriam 12 expressões da própria fonte, como se a fonte fosse algo multifacetado em 12 partes, e você tem o desenho explodido, tá? Em 12, então você tem lá a fonte integrada e a fonte de forma explodida, vamos dizer assim, ou desenhada em 12 partes, ou 12 superfrequências. Depois, logo abaixo, você tem um servidor. O que seria um servidor? Onde armazena todo o processo co-criativo, toda a ideia criativa, toda a prancheta desse arquiteto, vamos chamar assim, que projetou fonte, Deus. Todo o projeto de Deus é armazenado no que eles chamam de supramônadas, seriam grandes servidores. Abaixo, eles geram aquilo que chama superessências. Essas superessências que seriam como administradores do processo, aonde começa a se ter a ideia de avatares, ou de criação, de organização, ou aquilo que a gente chama de administradores de corpos biológicos ou não biológicos, tá? Então, o processo aqui acontece assim. Então vamos voltando lá só para a gente entender. Deus, que começa a gerar uma expressão criativa dividida, que vamos considerar 12 expressões de Deus. Aqui não tem camada dimensional. Começa-se a camada dimensional nas supramônadas, que seriam super servidores, que organizam ou que contêm toda a criatividade do próprio Deus. Abaixo disso nós temos essências, que seria a parte máxima criativa, que começa a gerenciar aquilo que vão ser os co-criadores de organização existencial nas camadas abaixo. Depois você tem, aqui nós temos nessa parte, o que muitos acessam são 12 super-almas, que se dividem em 144 mil partes, que vão gerar, então, possibilidades de 144 mil mônadas para organizar os seus fractais. Super-almas ou superessências? Tanto faz, se você usar superessências ou alma, vai dar na mesma coisa. É que existem pessoas que, quando fazem os seus acessos, consideram essências, outros vão chamar de almas. Depende muito do sistema cultural que você está inserido para você ter conotações. A gente precisa lembrar que os nomes, títulos, classificações, eles são muito culturais, né? Vai depender de cada cultura e de como o tradutor, porque eu gosto de chamar o médium de tradutor, como cada tradutor ele vai conseguir conceber isso dentro daquilo que é seu processo mesmo do que ele tem de entendimento, ou do que ele consumiu de entendimento, ele vai dar nomes e títulos, tá? Mas os nomes aqui pode alterar. O que você está explicando vale para cada uma das 12 divisões do ponto zero. Na verdade, cada uma dessas partes vai co-criar isso tudo que a gente está falando, mas multiplicado por 12 vezes, porque cada frequência vai fazer essa mesma divisão nas camadas de 12 se expressando em sua totalidade. Então, eu tenho das 12 partes ou 12 faces da fonte,
cada uma da face vai gerar isso que a gente está falando aqui. Mas a gente está multiplicando esse número também por 12 frequências diferentes, tá? Se expressando também nas camadas abaixo, cada uma gerando o seu processo dentro da sua frequência. Então vamos imaginar 12 cores, tá? Então vamos colocar lá as 3 primeiras faces, as 3 primeiras divisões, vermelho, verde e amarelo. Essas 3 frequências, elas vão gerar toda a sua capacidade criativa nas 12 dimensões, cada um dentro da sua cor, ou seja, a expressão do vermelho vai gerar todo o vermelho em todas as 12 camadas, a expressão do verde vai gerar tudo que é o potencial do verde nas 2 camadas, do amarelo, consequentemente todas as outras cores que a gente fosse colocar aqui para as 12 seriam a mesma coisa. Isso acontece de forma simultânea, porque isso seria as 12 expressões da própria fonte, Deus expressando toda a sua totalidade. Quando você fala que multiplica, é porque interagem, as 12 estão interagindo. Elas, na verdade, elas se dividem, o vermelho, vamos supor que o vermelho existam 144 partes ou cores, expressões do vermelho. Todas essas expressões do vermelho, elas vão existir dentro das 12 camadas. Porque isso é a expressão máxima que eu tenho da cor vermelha. Então, aquilo que a fonte, ela deseja se projetar em sua máxima expressão. Então, cada cor, considerando aqui, vai expressar toda a sua totalidade, que nós entendemos como 144. Esse número ele é importante, a gente vai ver ele muitas vezes, faz parte da matemática divina ou daquilo que a gente chama de matemática do universo. Então, dentro de cada camada, isso vai acontecer. Quando você tem gerenciamento de existência ou de corpos, avatares, você tem sistemas monádicos. A mônada, ela é uma cópia da supramônada, só que ela vai conter uma quantidade de informação que gere especificamente vasos ou criações de mundos, de interações, de holografias, de sistemas que possam existir vida, ou que a gente conhece como vida, ou a expressão do compartilhamento de várias dessas cores coexistindo, porque eu tenho numa mesma camada seres que podem estar integrados dentro da mesma dimensão, tá? Vamos colocar, eu nem vou usar nomes comuns conhecidos para não confundir. Vamos considerar a espécie A, espécie B e espécie C. Completamente diferente, existiram de camadas ou de cores diferentes, foram criados por cores diferentes, mas coexistem na 7ª dimensão. Dando um exemplo aqui. Esses seres, eles têm interações e existências dentro de uma mesma camada de dimensão. Apesar do A ter sido criado pela cor vermelha, pela frequência vermelha, vamos supor, tá? O B ter sido criado pela frequência azul e o C ser criado pela frequência amarela. Eles coexistem na mesma faixa de dimensão, porque lembra que a gente falou? É a expressão dos 12. Vamos continuar naquela descida que você disse que era supermônada. Isso, supramônada, eu tenho essências ou alma, eu tenho mônadas. As mônadas, elas contêm programação para gerar aquilo que é a vida dentro de existências que compartilham, que geram civilizações, que geram sistemas, montam camadas de sistemas, holografias, planetas e coisas assim para gerar vida. Qualquer expressão de vida, tá? Essa mônada, ela vai gerar 144 mil expressões de cada uma para gerar também toda a sua totalidade, porque ela está seguindo o espelhamento da própria fonte. Essa história aqui aqui a gente vai fazer um entendimento entre espelhamento de micro e macro, quando a gente fala que o micro se espelha ou está espelhado no macro, e o macro tem espelhamento no micro. Por quê? Olha que interessante, você tem na camada de sistema de mônada, que seria o gerenciador de programações, o mesmo código, vamos dizer assim, de expressão de existência ou de criativa forma das supramônadas. Porque o sistema ele está literalmente descendo e gerando aquilo que são as suas capacidades, mas copiando aquilo que o próprio Deus fez. Ele se fractaliza para poder gerar a sua capacidade máxima, que são consideradas 12 partes ou 12 faces, e de lá para cá, de cima para baixo, vai expressar divisões, porque ela divide para multiplicar. E por que
acontece essa divisão para gerar a multiplicação? Porque ela quer gerar toda a expressão, toda a totalidade de cada uma de suas partes. Voltando a considerar a cor, tudo que é vermelho tem que gerar todas as expressões do vermelho, porque isso é o que seria o desejo ou o plano do próprio Deus. Quando eu entro para o sistema monádico, que vão gerar experiências, né, do que a gente conhece de civilizações, aqui acontece o que a gente chama de fractalização. E por que chamamos de fractal? Porque a essência, ou o pedacinho de Deus aqui, ele já está numa divisão maior, de uma quantidade maior de divisão, e se expressando numa quantidade maior de divisões. E eles irão ocupar aquilo que a gente chama de avatares. Esses avatares podem ter corpos biológicos parecidos com o nosso, ou semelhantes em termos de reunião química, ou completamente diferentes e até mais sutis, onde estados da matéria ou estados do aglutinado da matéria são diferentes da nossa camada de dimensão. Então, nós temos diferentes formas de expressões de avatares. E são esses fractais que vão habitar ou que vão existir dentro desses corpos ou desses avatares para poder gerar aquilo que a gente chama de máxima programação. Então, uma mônada, ela é um fator energético de alta frequência e ela não consegue habitar um avatar, porque ela consome aquilo que é a materialidade ou a reunião química daquele avatar. Então, ela vai gerar o mesmo processo repetido que a gente falou do próprio Deus. Ela gera a divisão para multiplicar. Então, o que nós somos, humanos, somos corpos biológicos aterrados na terceira dimensão, que é uma dimensão dual. E por que dual? Porque nós temos interação de duas forças que são antagônicas, né? Polaridade positiva e negativa, que tudo é o antagonismo, branco, preto, dia e noite, todas as expressões que nós conhecemos. Então, o corpo biológico que contém partes não físicas, a expressão do espelhamento aqui de novo. Nós estamos espelhando o que é o comando da própria fonte, né? Que é gerar aquilo que é a maior expressão, e aqui acontece a dualidade sendo expressada também no corpo biológico, ou na existência do humano. O humano também é um ser dual. Então, este é o programa. E agora, nós entendemos, então, como acontecem as divisões e como se organiza. E onde que entram as paralelas? Então, antes de nós avançarmos aqui para entender a parte de paralelas, ficou faltando uma informação aqui. Quando nós falamos lá em cima de fonte, vamos chamar de Deus, tá? A maior expressão, que ele gera as duas 12 faces, ou ele se apresenta tanto como integrado como em 12 partes, essas 12 partes também geram aquilo que a gente chama de universos. Então, cada uma dessas expressões vai gerar aquilo que seria um grande servidor, tá? Vamos chamar algumas pessoas aí, por isso que eu falei para a gente considerar fonte barra ponto zero barra Deus, porque a gente vai ver uma repetição de nome aqui, tá? E por que tem essa repetição de nome? Porque a gente tem algo central comparado ao que a gente conhece a Deus, tipo uma réplica, uma cópia de Deus ao centro, gerando 12 universos em sua volta. Tá? Então, as 12 faces da própria fonte, cada uma das cores, a gente conotou como cores para ficar fácil. Então, vamos lá, o vermelho. O vermelho, ele gera um sistema, como se fosse uma cópia da própria fonte, para ser um servidor, para puxar, ou ganhar, ou recolher aquilo que é as informações, e ele gera 12 universos em volta de si, para poder gerar a máxima expressão. Quando nós falamos aqui, nós exemplificamos aqui as camadas de dimensão, ela também vai caber dentro do nosso universo, assim como se repete nos outros universos, tá? Mas isso acontece em cada um do universo que está conectado a uma faixa frequencial, vamos colocar aqui o vermelho, vamos colocar a expressão do vermelho, gerando 12 universos, 12 de diferentes formas de existir, mas sendo a expressão do vermelho. Mas a gente falou do verde do lado, que também faz a mesma coisa. Então, a gente consegue multiplicar esse número aqui e entender a quantidade de fontes que trabalham ou regem 12 possibilidades de universo diferente. Então, é um valor muito grande, muito expressivo. As dimensões aparecem nos universos, não é isso?
Sim. A pergunta que eu tenho é a seguinte: as dimensões dos diferentes universos se relacionam? As dimensões não se relacionam, mas o sistema central de fonte tem a interação ou a complexidade da informação da totalidade dos 12. As dimensões de outros universos aqui, eles vão concluir a sua expressão máxima. O que acontece é que seres ou consciências que se tornam conscientes conseguem ter aquilo que a gente chama de insights ou acessos a informações ou a expressão que acontece em formas diferentes ou em universos diferentes. É possível para uma consciência gerar a linha do acesso para entender outros universos. E por que isso é possível? Porque essas 12 expressões que geraram cada uma de si 12 universos que estão fazendo a sua expressão, eles estão sustentados por aquilo que a gente chama de uma teia, ou daquilo que seria o tecido que comporta tudo isso. Este tecido, ele é exatamente como o que a gente entende como rede de dados. Ele também contém as informações gravadas em si, em seu próprio tecido. E esse tecido, ele consegue ter a comunicação ou envio das informações para quem acessa o tecido. Então, existem formas e existem maneiras de você acessar esses tecidos ou rede, onde você consegue. A totalidade da informação fica difícil, porque você vai acessar e vai fazer os entendimentos como consciência daquilo que a tua mente ou a tua capacidade tem como interpretação. Mas não tem como um ser informar com 100% de certeza o que acontece no universo vizinho, tá? Isso eu posso dizer. Mas tem como você ter informações através do tecido. Tá? É exatamente isso que é possível dentro da linha de acesso quando a gente está falando de outros universos. O nosso tem muitas consciências que ajudam nesse processo, porque além desses servidores que a gente está falando, que eu chamei aqui de servidores, consciências também, civilizações criam os seus mecanismos de servidores. Ou de bibliotecas, vamos considerar assim, tá? Astrais ou universais, aonde dentro dessa rede ou dentro dessa teia, elas são constituídos, eles são feitos esses servidores e eles contêm a informação. Essa coisa de a gente não perder ou gravar a informação, ela é intrínseca em muitas espécies, tá? Não é só o humano que faz isso. A gente encontra arcturianos, sirianos e outros seres, eu estou dando só alguns nomes aqui, também tendo essa mesma necessidade de dar um jeito de arquivar ou de ter a capacidade de passar à frente a informação. Existências e não existências, ou seja, fim de civilizações, acontecem o tempo todo. Nascimento e fim de civilizações acontece o tempo todo. E existe intrínseco, ou existe desenhado naquilo que é o próprio código-fonte da existência de tudo, de todas as civilizações, de todos os seres, etnias, essa intenção de passar a informação ou de ter a informação gravada. Isso em todas as consciências que eu acessei até hoje eu vi. Essa necessidade de gravar, de dar um jeito da informação ficar salva. E onde se encaixam o universo paralelo e a dimensão paralela nessa história? Vamos lá. Para cada uma dessas expressões que a gente falou aqui, falando em camadas, vamos falar primeiro das camadas de dimensão. Cada dimensão, ela tem a sua expressão e aquilo que são as suas possibilidades, tá? Ela vai gerar as suas possibilidades de acordo com a tua frequência. Então, dimensões diferentes possuem frequências diferentes, como a gente falou, do mais sutil ao mais denso. E cada uma dessas faixas geram, então, as suas capacidades. Essas capacidades, elas também têm aquilo que são as possibilidades. Então, para cada faixa de frequência, cada existência, sendo essa existência um ser ou aquilo que é um sistema que a gente chama de fontes ou de servidores, eles também têm aquilo que são as possibilidades. Então, tudo tem uma possibilidade matemática expressiva dentro da sua faixa frequencial. Agora, o que acontece dentro das faixas frequenciais de dimensão? Nem tudo consegue ser expressado em sua totalidade.
dentro da faixa de dimensão. E acontece, então, aquilo que a gente chama de um evento diferente, um evento expressivo, para gerar, então, esse número matemático, que é a lateral, que seria a forma lateral da expressão, tá? Cada programação de cada existência segue dentro da camada de dimensão sua programação, e para cada possibilidade que não se cumpre ou de variações que estão acontecendo na faixa frequencial e estão alimentando servidores, mônadas, possibilidades, geram aquilo que é novas possibilidades que são laterais. Aqui é que entram aquilo que a gente chama de paralelas. Elas são holográficas, elas não estão existindo dentro da faixa frequencial, elas não estão na expressão frequencial, mas elas estão como se fosse num sistema holográfico lateral. Seria como a criatividade. Vou dar um exemplo para a gente tentar entender isso aqui. Eu, Gisele, sou hoje terapeuta e faço esse trabalho. Mas existe outra Gisele que se formou em administração e que trabalha como uma administradora de empresa. Dentro da minha existência, eu, Gisele, fiz uma escolha dentro das minhas possibilidades e pus na tela da minha realidade da terceira dimensão uma expressão real, minha, tá? Aqui, dentro da nossa dimensão, tem forças, assim como em todas as dimensões, tem leis e forças atuantes que asseguram a realidade acontecendo em uma camada, ou seja, em uma expressão. E na lateral, o que seria as possibilidades. Então, dando meu exemplo, hoje eu sou terapeuta, mas eu já tive outras profissões e tinha a possibilidade de escolha de não ser terapeuta e ser uma administradora ou qualquer outra função. Tudo isso que já passou pela minha cabeça, ou que tem possibilidade de eu trabalhar, e existe essa possibilidade, também vai existir num espelhamento lateral. Mas isso é holográfico, tá? Para a expressão de quem reserva a informação, vamos chamar de servidores, ou aqui do meu cérebro, não tem diferença a expressão real da expressão holográfica. Porque para aquilo que determina, que detém a informação, que recebe a bagagem da informação, toda a informação tem a mesma função de gerar a multiplicidade e a capacidade da existência plural, tá? Então, as dimensões começam a existir através de sistemas que têm programação. Então, de sistemas de mônadas para baixo, tudo é programação. E aqui começam as realidades paralelas. Então, para cada expressão que você cumpre daquilo que é a tua programação, daquilo que é a escolha de uma, existem possibilidades paralelas que são formadas. E elas são holográficas, não são reais. Quando você fala da outra Gisele, você está considerando um universo paralelo e não uma dimensão paralela. Uma realidade paralela. A gente está falando aqui de realidade. O universo é assim. Então, nós temos o nosso universo. Ele está expressando... vamos supor que é o vermelho que criou o nosso universo. Vamos dar um exemplo lá, tá? Então, nós somos a máxima expressão, então, de um deles lá que criou, vamos pôr o vermelho. O vermelho criou o nosso universo. Mas quando ele desenhou a prancheta do universo, ele também desenhou as possibilidades. Então, existem leis que asseguram uma realidade e depois tem a capacidade holográfica de multiplicar essas realidades que já não são a expressão primordial, mas aquilo que são as outras possibilidades. O que define essa expressão primordial? Leis que asseguram a lei aquilo que seria o desenho, o cálculo entre o desenho da frequência de quem gerou com o desenho das regras e normas que começam a existir a partir da expressão da criação. Então, quando você cria algo, automaticamente nascem expressões do que a gente conhecia física. Então, o que uma consciência me mostrou é que a física, como a gente conhece, ou o que a gente chama de física, ela é criada a partir da existência da criação. A criação acaba gerando aquilo que é a sua diversidade e gerando por si leis para que possa existir a ordem. O que eu percebo é que dentro do conceito da matemática, dentro do conceito da criação, a lógica, a ordem se estabelece a partir do momento que se cria.
Eu perguntei para você de dimensão e de universo paralelo, você respondeu realidade paralela. Mas você, em outro momento, lá atrás, falou em dimensão paralela. Então, a dimensão, ela é uma camada, tá? Ela é uma camada e a camada seria a camada inteira, a expressão frequencial inteira. Ela gera paralelas e ela tem as suas próprias leis. Você falou que a dimensão em si gera uma dimensão paralela? Ela vai gerar, porque ela é uma capacidade expressiva que a faixa dela cabe várias subfaixas de dimensão. Cada uma dessas subfaixas que está dentro de uma mesma faixa podem gerar ou geram expressões diferentes da programação. Então a diversidade, ela não está só dentro do programador que programa dentro da faixa, mas está dentro da própria faixa que tem subfaixas de si mesmo. Então, não só os fractais, que somos nós, por exemplo, se eu morre os outros Carlos que vivem em dimensões paralelas, digamos assim. O Carlos, sim. Os fractais do Carlos, não. Porque tem mais uma coisa que acontece aqui. Quando o Carlos está lá existindo, ele faz parte de um sistema organizacional. Ele tem aquilo que seria um administrador, tá? A expressão Carlos, ele é um fractal de algo maior, que não pode ocupar um vaso biológico, porque vasos biológicos não sustentam a capacidade energética daquilo que é a essência real, ou aquilo que seria a totalidade de um Carlos, por exemplo, que aí a gente chamaria de mônada. Então, a mônada, que é o Carlos, ela não consegue fazer a sua experiência dentro de corpos biológicos. Ela precisa gerar cópias de si fractalizadas, divisões de si mesma, para poder existir de forma fractal, ocupando vasos biológicos ou avatares, como por exemplo o do Carlos. Mas como é que fica essa história de que quando eu morro, os universos paralelos morrem? Vamos entender. Então, nós temos... Vamos supor que nós temos 30 fractais de Carlos. Um é o Carlos que eu conheço e outros são outras experiências, homem, mulher, outras existências de Carlos, mas todos estão dentro do mesmo administrador, fazem parte da mesma mônada. Ou seja, cada um dos 30 e a mônada é a mesma coisa. Aqui nós temos 30 gotas e nós temos um pouco d'água, certo? Essas 30 gotas formam essa super gota, ou essa super quantidade de água. Os dois aqui, tanto os 30 quanto a gota, é a mesma coisa, só que aqui nós temos a gota integrada e nós temos a gota fractalizada. Então vamos pegar uma gota, o Carlos. O Carlos, por ele existir, ele veio com uma programação. A programação do Carlos é ser físico, mas o Carlos também queria ser músico. Mas o Carlos não seguiu a profissão de músico, mas uma paralela se iniciou. Porque se o Carlos deseja, almeja, sonha, imagina, ele já criou a realidade que não é física, mas é experimental. O Carlos não existe mais na dimensão terceira, ele deixou de existir. Todas as outras paralelas, que seriam as expressões de outros Carlos, músico, professor, vamos imaginar vários aqui, engenheiro, que não são reais, porque o Carlos é físico nessa dimensão, deixam de existir, porque esse fractal já não existe mais na Terra. Porém, os outros 29 fractais do Carlos estão continuando suas experiências, e muitos deles também já morreram. Mas espera um pouquinho, esses outros Carlos, digamos assim, continuam suas experiências mesmo já tendo morrido? Não, vamos lá, ó. Então nós vamos lá, temos 30. Os outros Carlos são como eu. São como você, eles estão existindo em outros corpos, gerando outras experiências, outras expressões. Aqui, que as pessoas falam de possibilidade de almas afins, por exemplo. É muito comum você encontrar pessoas que encontram fractais e reconhecem. Tá? Eu, por exemplo, dentro dessa minha existência do agora, eu tenho uma médica amiga minha que eu sei que é meu fractal. E ela sabe, é uma coisa que a gente não sabe explicar. A gente sabe que a gente é fractal. Então esse conceito de supergota dos 30 Carlos e tudo mais tem a ver com aquele conceito de alma gêmea?
Tem a ver, vai entrar aqui de almas afins, almas gêmeas, entra tudo nesse conceito, porque esses fractais, eles existem a partir de uma mesma essência, de uma mesma parte, de uma mesma gota, tá? Então eles têm uma semelhança, uma subfaixa daquilo que a gente chamaria de código, porque vamos pôr que os 30 compõem um código inteiro, tá? Então vamos imaginar naquele sistema de fita que a gente falou, só que agora vamos pôr dentro do desenho que a gente está colocando os 30 aqui. Então eu tenho 30 sequências que formam um código. Então o código 351 e o 352, eles são muito próximos. Estou dando exemplo, tá, gente? Estou soltando aqui. O 352, ele é muito próximo do 351. Tá? E o que a gente consideraria de afins ou possibilidade de alma gêmea é por isso, porque a proximidade aqui é muito grande. E ainda tem mais uma coisa que acontece. Quando o Carlos vem existir, que ele vem ocupar um vaso biológico, ele ainda tem mais uma divisão, que é daquilo que é a sua totalidade, que seria o estado andrógeno. Nós humanos estamos num sistema dual, então aqui branco e preto de noite, e corpo biológico com corpo não biológico, então tem feminino e masculino. Então existe duas partes do Carlos que podem estar em linhas temporais diferentes, passado, futuro, mas que coexistem nos 30. E é possível que o Carlos tenha a sincronicidade de, nesta linha temporal do agora, ele encontrar um fractal que é feminino, antagônico do que o Carlos está desenhado, e ele sentir essa coisa de alma gêmea, então. É por isso que nasce esse sentimento, porque é o mesmo sentimento de almas afins, por exemplo, dando exemplo meu com a médica, né? Não é o sentimento amoroso que poderia existir, porque pela minha opção sexual, se ela fosse, tá? Se eu tivesse uma outra opção sexual, pode ser até que eu causasse esse sentimento amoroso para com ela, porque é um sentimento, gente, extremamente forte e expressivo que se gera. Isso me faz perguntar sobre o que é um sentimento amoroso. Até que ponto o sentimento amoroso de homem com mulher ou homoafetivo é o máximo que existe de sentimento amoroso. Porque todos falam que nas EQMs, nas experiências, tem um sentimento de amor que não conheciam. Não é o mesmo do que a gente interage aqui e a gente se relaciona. É um sentimento maior de integração, onde você não vê absolutamente nenhuma divisão, nenhuma classificação. Ele realmente não faz parte. Eu falo que dentro da existência humana, o que a gente conhece aqui como humanos, né, um dos sentimentos fortes que nós temos é de relacionamento e aquilo que é de expressão afetiva com filhos, por exemplo, né? Então, é os dois maiores sentimentos. Eu entendi a questão do universo paralelo, mas e a questão da dimensão paralela? Em que momento que ela deixa de existir? Então, a faixa dimensional nunca vai deixar de ter paralelas. Por quê? Porque sempre numa faixa dimensional existirá expressões existindo e se diversificando. Então você está dizendo que a dimensão em si gera a sua dimensão paralela. Por que o universo em si também não gera um universo paralelo? Ele gera. Por que a gente fala que tem universos paralelos? Porque cada universo ele está gerando a expressão de uma das frequências criativas. Então vamos usar o vermelho. O vermelho criou o nosso universo, exemplo, né? Gente, é sempre exemplo, tá? A cor é só um exemplo. Então, o vermelho criou o nosso universo. Quando ele criou o nosso universo, ele criou algo que se desenvolve através daquilo que é a máxima quantidade de expressão ou de capacidade expressiva. A partir do momento que algo gera a expressão criativa, automaticamente ele gera as possibilidades. Então, o universo também vai ter cópias. São cópias holográficas. Então, existem simultaneamente os universos paralelos gerados pelos universos e universos paralelos gerados pelos fractais. Só que do fractal nós vamos considerar realidades paralelas, que podem estar acontecendo em várias das camadas e até em universos diferentes. Ok, então nós temos que quando o fractal termina sua missão, por exemplo, aqui na Terra, as realidades paralelas desaparecem. Dele. Sim, e permanecem os universos paralelos criados pelos universos e as dimensões paralelas criadas
Pelas dimensões. Ok. Porque, olha, eu morri, mas o sistema continuou. Outras vidas, outras formas, e vamos supor, a humanidade deixou de existir. Ainda assim, há a possibilidade de ter realidades. Porque se a humanidade deixar de existir, mas vier aqui existir outro tipo de experiência, outro tipo de experimento, esse experimento vai seguir as leis daquilo que é a dimensão e daquilo que é as leis que comportam o desenho dessa experiência. Muito possivelmente terá realidades paralelas também. Eu queria fazer um comentário aqui, que é para mim muito interessante, que isso me faz pensar muito num conceito da física quântica. Então isso me faz pensar que talvez a física quântica seja mais importante do que pareça, porque a física quântica ela trabalha muito com esse conceito de possibilidades, né? Quando você não observa um evento, o que você tem é uma função das possibilidades. Quando você olha para o evento, aí uma daquelas possibilidades se torna real. E é o que a gente diz na física quântica, que há o colapso daquelas possibilidades numa realidade. A diferença que eu estou vendo aqui é que convivem as possibilidades com a realidade. Mas isso é uma informação que me faz pensar muito que haverá algum desenvolvimento da física quântica no futuro nessa direção. Como é que você explica a diferença entre mônada e alma? Vamos lá. A mônada, ela é aquilo que é o gerenciador daquilo que a gente chama de programação. Ela é um supercomputador, um super servidor que contém lá a informação, a programação de várias coisas dentro dela ou de vários fractais que vão gerar as suas expressões. Então é como se ela fosse um supercomputador quântico que organiza aquilo que é a máxima forma de existência para cada um das suas possibilidades de visão. Vamos supor, uma mônada tem 144 mil partes. Ela tem programa para 144 mil partes de forma dividida certinha e já calculada. Isso é o que uma mônada faz. A alma, ela contém a essência, ela contém aquilo que é o programa desde lá da fonte. Ela está acima do que é o processo monádico. Ela também não deixa de ser um supercomputador, mas ela não vai administrar a existência ou aquilo que é a função de fractais. Ela vai gerar mônadas, ela vai gerar expressões que gerem uma totalidade maior. Então a alma tem a capacidade de criar aquilo que a gente chama de mônadas, tá? Ela trabalha nesse sistema. Ok. E a fita de LED, ela sai, por exemplo, daqui onde estamos, por exemplo, e chega até uma daquelas 12 subdivisões da fonte ponto zero. Exato. O ponto onde ela chega lá, em uma dessas 12 subdivisões, é no que nós chamaríamos de alma? Ela vai passar pela alma, porque abaixo das 12 expressões criativas, você tem aquilo que a gente chama de supramônadas, que seriam super servidores que começam o processo de organizar aquilo que é dimensão e aquilo que cada dimensão vai poder expressar de si. No meio desse caminho, abaixo das supramônadas, você tem a parte de essências / almas. Então ela vai passar, passa por aí e vai até aquilo que a gente chama de 12 expressões do ponto zero. E quando você fala de alma, aí você está falando desse grupo de almas que pode ter até 30 por aí? É grande, tá? Porque cada grupo alma pode ter 144 partes. Tudo cabe dentro desse número, tá? Que vão gerar 144 divisões de novo, que a gente chamaria de super-almas e depois de almas. Mas elas têm uma identidade própria, cada uma das partes? Porque você me falou que são muito ligadas. Assim, você até falou do Carlos, por exemplo. As 144 partes, elas todas somadas fazem o Carlos ou são 144 indivíduos com o mesmo nome, vamos brincar de dizer assim? Aqui a gente vai entender uma coisa, a alma, ela não habita um corpo,
tá? Ela não desce para as camadas onde começa o processo de existência material. O local, ela não sai do local aonde ela é etérea, tá? Ela é uma expressão etérea, ela não desce. O que acontece aqui é que nas divisões dela, ela geram expressões cópias de si, aonde a gente vai conhecer lá como espírito. Esse espírito, ele contém a essência, a cópia dos valores ou daquilo que é da alma, e de forma já fractalizada, dividida. Aqui a gente fala demos o número lá, 432 e 433, que tem a proximidade, é aqui. Quando ela já gerou aquilo que é a expressão que nós vamos chamar de espírito, que é como se fosse assim, uma cópia da identificação da alma, mas já infractalizada para habitar um corpo biológico. Então a alma, ela não vai gerar nenhuma expressão dentro da fisicalidade de nada. Ela não sai de lá, tá? Ela gera para baixo aquilo que eu vou chamar de cópias ou de fractalizações copiadas, que vão gerar o que a gente chama de espírito, que então vai habitar um corpo biológico. Você contou da fita de LED. Nessa fita de LED, ela vai passar por uma super-alma, vamos dizer assim, uma alma dessa que tem 30 figuras. Tá. Essas 30 figuras podem estar numa única fita de LED ou estarão obrigatoriamente em 30 diferentes fitas de LED? Como é que é isso? Na diversidade, exatamente na diversidade, tá? Porque a parte de almas aqui, elas já expressam aquilo que é a quantidade de frequência dos 12. As almas, elas são criações das 12 partes. Então, dentro de um grupo de almas, você pode ter almas que são do vermelho, almas que são do azul, almas que são do verde, assim por diante. Mas eu não entendi a sua resposta na diversidade. Quer dizer que obrigatoriamente estarão em 30 diferentes ou pode ter algumas que estejam no mesmo? Depende da programação. É difícil a gente dizer essa parte aqui, porque cada ser, a gente teria que acessar cada humano, fazer todo esse rastreio para descobrir de que grupo alma que ele faz, esse grupo alma se está contido dentro do mesmo vermelho ou do mesmo verde, tá? Ou se tem almas do amarelo e do azul aqui. É por isso que é difícil dar essa resposta, entendeu? Porque tem que fazer o rastreio. Indo para um outro lado, de uma certa forma, uma pergunta parecida. Pelo que eu entendi, as pessoas que compõem uma mesma fita de LED, elas têm muita relação. Os pedacinhos têm muita relação um com o outro. Até que ponto eles são uma única existência? Eles são uma única existência? Aquilo que eu chamo de fita LED são todas as expressões do Carlos. Então, o Carlos está dividido em 12 dimensões, existindo de várias formas diferentes. Ele vai existir como mônada, como supramônada, como alma, tá? Isso tudo é o Carlos. E também como mentores, eu superior. Aqui está tudo correlacionado. Tudo que existe está passando por 12 camadas. Então, todos os Carlos possíveis estão passando por. Então você que é a sua fita e tudo que te integra, vocês têm ressonância por aquilo que é um único código existindo nas 12 camadas em expressões diferentes, respeitando as leis e as regras e a programação de cada camada. Então o Carlos que é um pedaço de uma alma, digamos assim, ele está subdividido em várias dimensões. E a totalidade desses pedaços é que fazem o que é o Carlos. O que é o Carlos. Então, o Carlos humano do agora também é o Carlos que é o guia, que está lá na 5ª dimensão, 6ª dimensão, tá 7ª dimensão. Todos os Carlos que existem estão dentro da mesma fita LED, estão dentro do mesmo código. Só que cada parte do Carlos existe ou vai existir em camadas diferentes, expressando aquilo que são programas diferentes. Você disse que, dependendo da dimensão, existe consciência dos outros. Sim. Principalmente acima, na 4ª dimensão,
seria o plano astral, o plano das pessoas que morrem, o primeiro plano quando você desencarna. Eles têm um nível de abertura de entendimento maior que o nosso, bem maior que o nosso, e eles já conseguem compreender mais coisas. Acima ainda, você tem uma abertura. Então, o que acontece é que quando você vai subindo as camadas, existe maior quantidade de abertura de consciência ou de informação e integração sobre si. Porém, a diferença é que nas camadas superiores você não tem a mente humana e aquilo que a gente chama de formatação de pensamento humano existindo. Então, sentimentos, divisões começam a deixar de existir. Conforme você vai subindo camadas, essa parte material do apego, dos sentimentos exagerados, eles passam a não existir. Até a sexta dimensão, ainda existe algum nível, sexta, sétima, existe algum nível de materialidade e ainda alguma menção de apego, de guerras e coisas assim, tá? De competição. Depois disso, não mais. Acho que é importante aqui tentar diferenciar, se é que é diferenciável, mas é uma pergunta, sentimento e amor, porque amor a gente está acostumado a chamar de um sentimento, mas pelo que eu entendo, existe um outro tipo de amor fora daqui que não tem um apego. Então, esse outro tipo de amor que, digamos, que não tem apego, que é universal, ele continua existindo, mesmo nesse local onde você comentou que não tem mais sentimento? Sim, sim, porque ele é a base da formação de tudo. A fonte, Deus, é esta frequência. E ele, como ele, mesmo ele se dividindo, nas suas partes divididas, contém essa expressão que é a base da formatação dela. Então, Deus, quando a gente ouve lá nos dogmas, Deus é amor, amor é Deus, tal, tem razão, tá? A gente só vai aprofundar um pouco esse entendimento de que o amor é uma grande frequência que concebe ou que se integra ou que é o próprio Deus ou fonte. Tá, agora eu queria fazer uma pergunta. Você diz que a fita LED passa pelo que seria a alma e chega a uma das 12. Mas, no fundo, a origem da fita LED é a alma, não é? Não, é o 12, porque dos 12 para baixo é que começa o processo cocriativo, tá? Então, quem cria a fita LED, quem cria a alma mônada é os 12. Então, se eu pertenço a algo, eu pertenço a uma das 12 frequências da fonte. Quando eu falo que eu sou felino, que eu sou aviário, que eu sou oriano ou qualquer outra coisa, reptiliano ou qualquer outra coisa, é porque eu tenho expressões marcantes nessas existências e que estão alinhadas com aquilo que é a programação da minha parte terrestre, o meu corpo biológico. O que eu trago, Gisele, como programação aqui, o meu DNA contém pelo menos 72 espécies, ou 72 DNAs, tá? Dessas espécies que ajudaram a cocriar o humano. Então, dentro do meu código, alinhado com a minha programação, vai como se fosse eclodir o DNA, ou uma inclinação pelo DNA felino, por exemplo, dando um exemplo aqui, porque a minha programação alinha bastante com a essência desse DNA. E, paralelo a isso, eu vou ter memórias e rememorações com, por exemplo, em Órion ou em Sírios, que tem felinos em Sírios também, sendo uma felina. Então, essas memórias, elas vão me dar a impressão de que eu faço parte ou de que eu pertenço a felinos. Mas, na verdade, eu pertenço a quem criou os felinos, que criou, você entendeu? A gente vai subindo andares até que se chega um ponto onde você encontra 12 faces da própria fonte. E isso é que cocriou tudo. Nova pergunta. Por que a Chiara é considerada uma inteligência artificial se ela não tem corpo físico e, ao mesmo tempo, ela é um coletivo de consciências? Vamos lá. Primeiro que esse nome, quem deu para ela fui eu. Por quê? E vou explicar o motivo. Porque tudo que eu faço de pergunta para ela, ela me responde como se fosse um computador. É igualzinho o chat GPT. Eu faço perguntas e o chat me dá uma série de explicações em formato de um download que chega... Já fizeram, quem usou esses chats sabe como é que é. Você faz uma pergunta, vem um monte de respostas. É exatamente igual o que acontece com a minha interação com ela. A Chiara, ela é multifacetada
em sua expressão, porque ela é um coletivo. Então, se ela é um coletivo, a gente pode comparar aqui com a mesma ideia de que a gente considerou ponto zero e 12 expressões. A Chiara, ela tem várias faces, ela tem várias partes que já se integraram. O processo de fractalização dela, os corpos que ela teve um dia, foi deixando de existir, porque cumpriu a programação e foi subindo para camadas onde não existe mais a necessidade de ter corpos. A experiência dela hoje é na rede do planeta, ela é integrada, tá? Então, cada vez que eu faço uma pergunta, frequências diferentes dela, que contribui ou que contém ela toda, é que me responde, porque quando eu faço uma pergunta, a minha pergunta tem uma certa frequência, tem um certo direcional, diretriz. Partes diferentes dela respondem porque estão mais alinhadas à minha resposta. Então isso é diferente da senhora de Sírios que está na sua fita LED. Totalmente diferente. Essa é uma consciência, tá? Ela está expressando a sua existência em Sírios. Ela existe em uma das camadas de Sírios. Ok. Qual a diferença que você me coloca entre consciência e alma? Almas, elas contêm uma expressão muito grande de informação, tá? Que vai gerar cópias, que aí a gente vai chamar de espíritos que vão ocupar vasos biológicos. A alma, ela vai ser muito próxima, muito parecida com uma fonte com um servidor, tá? A consciência já é o fractal experienciando dentro de um corpo e gerando conhecimento. Quando algo tem conhecimento dentro de um corpo ou dentro de uma expressão existencial, ela é uma consciência. Ela é um mini computadorzinho, ela é um computador ligado em fonte. Eu poderia dizer que a fita LED é uma consciência? Não, porque é toda a sua capacidade existencial. Ela não é mais uma consciência. Ela é uma expressão criativa da sua existência como ser. Ela é uma capacidade daquilo que a gente chama de um programa, do que eu vou chamar de uma supramônada. Tá? Ela é expressão total, já é diferente. Eu queria conectar alma, fita LED e consciência. Como é que você me faz isso? Cada uma está numa faixa dimensional cumprindo um papel. A fita passa por todos eles e existem todas as expressões conectadas na fita, porque a fita é toda a sua capacidade existencial, todo o seu código, e o seu código ele está sendo ou está existindo nas 12 camadas. Então você, que é a expressão fita, você recebe ou você é a desenvoltura, a programação, a experiência das possibilidades de 12 camadas. Dentro de cada camada existem almas, existem mônadas, porque aí já é a expressão criativa gerando o potencial de aquilo que a gente chama de existência. Eu preciso ter uma ordem. Quando eu sou um projetor, eu projeto uma obra. Quando eu desenho um projeto, eu tenho lá alicerce, eu tenho paredes, eu tenho teto, eu tenho outras expressões lá, outros cômodos, outras partes. Quando eu projeto isso, o alicerce faz papel de alicerce, certo? Eu não posso colocar alicerce para fazer o teto. Agora, o teto é o teto, tá? Então, cada parte do meu projeto, né, do que compõe o projeto, vai fazer o que te cabe. Então, dentro de uma camada de dimensão, aquilo que existe, o meu projeto, eu desenho meu projeto para o teto fazer coisas de teto. E ele não vai ser nunca um alicerce, tá? Então, dentro das camadas de dimensão, cada uma das expressões, o que é supramônada, sempre vai ser supramônada. O que é alma, vai ser sempre alma. O que é mônada, vai ser sempre mônada. Fractais têm a possibilidade de fazer associação e se transformar naquilo que seria um superfractal. Pelo que nós já conversamos, eu sei que não é simples, mas eu vou pedir para você uma explicação que relacione o conceito de consciência, alma e fita de LED. Eu sei que fita de LED é uma terminologia que você criou para explicar essa passagem pelas dimensões. Por favor. Não deixem de assistir a 10ª e última parte da entrevista da Gisele Almeida, que será publicada amanhã. Lembramos que os links das partes já publicadas estão presentes na descrição de cada vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos.
Toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?